Esse é o marido dela. Tem que se alimentar. Esse é o marido dela também. Tá escondendo alguma coisa? Pega seu telefone e dá ele agora. Fala, Data Friends! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o dorama Quando o Telefone Toca. Esse dorama estreou na Netflix há pouco tempo e nós vamos conversar episódio por episódio. Vamos fazer uma análise, tá bom? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, uma parte com spoilers e uma parte sem spoilers. Vamos começar com a parte sem spoilers. Falando da sinopse, o que ela promete pra gente? A sinopse diz que esse dorama vai falar sobre um político influente que casa com uma herdeira que não fala, em um casamento arranjado, mas tudo muda quando a sua esposa é sequestrada. O protagonista vem de uma família de políticos influentes e passou a vida dedicando a seguir o mesmo caminho. Depois de construir uma imagem como negociador de reféns e repórter, ele se tornou o mais jovem porta-voz da presidência coreana. Como estratégia, ele aceita um casamento arranjado com a filha de um magnata da imprensa, que é a nossa protagonista, Hee-ju. Ela é uma intérprete de línguas de sinais que não fala, pois ficou muda depois de um acidente na infância. Esse casamento, ele é só de aparências, a sinopse já diz, porém, tudo vai mudar quando a esposa é sequestrada e o nosso protagonista, ele precisa agir no meio de toda essa confusão. Ainda a nossa parte sem spoilers, eu quero dizer que só assistindo o primeiro e o segundo episódio, a gente vê que a atuação é muito boa de todos os atores, eles estão muito bons na atuação, e também a história tem sido contada sem enrolo. Você não consegue parar de assistir. Quando você pisca, o episódio já acabou, você já tá no segundo episódio e tem muito plot twist já no primeiro e segundo episódio. A trama vai te envolvendo, então é muito bom, vale muito a pena você dar uma chance. Agora a nossa parte com spoilers. Uma das primeiras cenas, a gente já vê a protagonista trabalhando como intérprete de sinais. Ela trabalha em um jornal televisivo e parece ser bem sucedida. Como existe um sequestro acontecendo e seu marido precisa aparecer como porta-voz do governo para dar uma informação, dá para ver já nas primeiras cenas que ela faz um rosto um pouco incomodada. Ela parece não gostar nada do marido, porque quando ele aparece na TV, ela já faz uma cara assim, parece que tá incomodada. Pelo menos foi isso que deu pra gente entender. É importante a gente falar desse sequestro. Houve um sequestro que, de alguma forma, está sendo televisionado e os criminosos estão exigindo uma recompensa para soltar os reféns. Contudo, o governo ele decide não fazer nenhuma negociação para não comprometer os princípios da nação. Então você vê que esse protagonista é um protagonista que vai aparentar, pelo menos ali na TV, ser a pessoa que tem muitos princípios. Ele está representando um governo que é justo, que é correto, e a gente vai ver se realmente é isso mesmo. Corta essa cena e a gente já vê uma mulher conversando com a nossa protagonista em casa e dizendo que ela vai precisar parar de trabalhar, porque o nosso protagonista ele vai começar uma campanha eleitoral. Então, nada pode atrapalhar. Qualquer fofoca, qualquer polêmica que a esposa se meter pode comprometer a campanha eleitoral. A nossa protagonista, ela tá em uma cena dirigindo e o carro dela começa a dar problema. E ela não sabe o que é. O carro começa a piscar, as coisas não começam a funcionar como se estivesse sendo hackeado. E é isso mesmo. O carro dela está sendo hackeado. E ali acontece um grande sequestro, porque o carro dela para. E só se abre quando uma pessoa entra no banco do carona e então começa a ameaçá-la. Nesse momento, o sequestrador ele vai pegar o telefone dele, que é um telefone que tem modificador de voz,
Então ele liga para o marido dela pedindo um resgate, falando que sequestrou a esposa dele. E sabe o que acontece? A gente vê que o marido, ele, de certa forma, ele não liga, na verdade, ele não acredita naquilo que o sequestrador está falando. E, para surpresa da mulher e do sequestrador, ele fala, pode fazer o que você quiser, vai, continua. Ele não dá ouvidos a esse sequestrador. Mas a gente tem que ser justa. Ele liga para a sogra dele e pergunta se a esposa está com ela. E a sogra, por algum motivo, ela diz, sim, ela está comigo. Assim, ele é mais grosso ainda e mais indiferente com a situação da mulher. Só que ele não sabe que ela tá lá, correndo perigo. Imagina só se fosse você no banco daquele carro podendo ser morta e o seu marido, ao ser informado que ela está sequestrada, nem liga, né? E fala ainda, pode fazer qualquer coisa. Vai, por que você não matou ela ainda agora? Gente, que desespero, que desespero. Tem um acidente no carro e ela consegue fugir, ela acorda antes do sequestrador, o sequestrador, né, também sofre esse acidente e ela consegue fugir e chegar em casa. Então, o marido, depois do trabalho, nesse momento ele estava trabalhando, ele chega em casa e ele vai ver se ela realmente está em casa. Nesse momento, eu até tive um pouco de esperança, porque eu pensei assim, acho que ele gosta dela, porque ele foi como se estivesse preocupado. Mas aí tem duas questões. Ou ele estava preocupado realmente, será que a minha esposa tá mesmo em casa e tá bem? Ou ele estava pensando, se ela não estiver em casa, ela vai atrapalhar minha campanha e, assim, vai me dar problema, né? A gente percebe que é um casamento muito por contrato mesmo, é um casamento infeliz. Eles não têm nenhum tipo de relacionamento, nem de forma cordial. Na verdade, pelo que a gente conseguiu entender com esses 2 primeiros episódios, o protagonista iria se casar com a irmã dela, e não com ela. E aí deixa essa trama ainda mais complicada e delicada, porque envolve questões familiares. A gente vê que a mãe também obriga ela a estar nessa situação. É uma forma de coerção para ela continuar e ela ter entrado até nesse casamento. O motivo ainda não ficou claro, mas a gente vê que a mãe tem um papel fundamental nesse casamento arranjado. Depois disso, o marido fala para ela que ela vai precisar acompanhar ele em uma festa de um cara bambambam para ser intérprete de sinais, porque a esposa desse cara é surda. Então ela vai precisar ir para se comunicar com essa esposa, para ser algo cordial, para chamar a atenção de forma positiva, como se fosse uma cordialidade que ele está fazendo, se preocupando com a esposa desse cara que é importante. Contudo, ela não vai como a esposa dele, mas vai como uma funcionária, alguém que está prestando um serviço. Ele diz isso claramente para ela, você não vai como a minha esposa. Você não pode falar para as pessoas que você é minha esposa. Você vai apenas como a intérprete. Segundo o protagonista, é para a segurança dela. Mas claro que já estava um clima horrível, né? Com isso, permanece ainda mais esse clima horrível. Ela faz o seu trabalho bem, acaba esse momento e ela sai. Nisso que ela sai, o sequestrador liga para ele novamente e fica ameaçando ele, fica falando com ele, trazendo coisas da vida íntima que poucas pessoas sabiam. Enquanto isso, existe uma equipe, porque o nosso protagonista, ele é muito rico e ele tem toda uma equipe de investigação, porque ele faz esse trabalho também, tentando rastrear essa ligação, tentando tirar o modificador de voz para descobrir qual é a voz dessa pessoa. Será que nós podemos identificar esse sequestrador? E na ligação, a gente percebe que o sequestrador está ali naquela festa, porque o sequestrador sabe de tudo o que o protagonista está fazendo, o que tem ao redor dele. Para ele, que é alguém público, isso é algo muito, muito, muito ruim. Em um dado momento, o episódio vai revelar quem é esse sequestrador. E para surpresa de todas nós, é a própria esposa, é a protagonista. Você deve estar se pensando, como assim?
Como assim? A protagonista, ela não pode falar. Calma, pessoal. Eu sei que na sinopse a gente vê que ela não pode falar por conta de um acidente que aconteceu na infância. Porém, a partir dos episódios, a gente vê que, na verdade, ela tem mutismo. Mutismo é um transtorno de ansiedade que faz com que uma pessoa possa falar em determinadas situações e não consiga falar em outras situações sociais. Isso pode vir de algum trauma que essa pessoa passou quando criança, quando adolescente e se estender até a fase adulta. Então, é a própria esposa que, quando sofreu o acidente, ali naquele momento, ela pegou o telefone do sequestrador e começou a fazer as ligações. Ela tomou o lugar do sequestrador porque ela está desesperada, ela precisa sair daquele casamento, que é como se fosse uma algema para ela. E a gente vê que é por isso que esse sequestrador sabia tanto da vida do protagonista, sabia de tudo, sabia de coisas íntimas. Por quê? Porque é a própria esposa. Então, ela começa a chantagear o próprio marido, colocando uma roupa de dormir, uma roupa sensual de dormir, e ela tira uma foto ali mostrando as pernas e diz que vai publicar essa foto. Isso vai atrapalhar muito a campanha dele. Lembra que nada pode acontecer, nada pode envolver o nome dele ou da esposa, porque isso vai atrapalhar a campanha eleitoral. Nessa foto, fica à mostra uma pinta que a protagonista tem na perna. E o marido diz, não é ela, você está inventando. E ela fala, se passando pelo sequestrador, é claro que você não sabe que a sua esposa tem uma pinta na perna, porque vocês não vivem um casamento real. E você imagina como que acabou esse segundo episódio. Ele chegando em casa, indo descobrir, né, se a esposa realmente tem aquela pinta. Tem coisas que eu não entendo ultimamente. Tenho que descobrir qual Honriju é a verdadeira. E acabou. E foi muito bom. Deixou todo mundo esperando, né? Um gostinho de quero mais. A gente quer saber o que vai acontecer. Mas eu tenho uma análise. Eu preciso defender um pouco o protagonista. Eu tenho esperança. Eu acredito que no fundo ele pode realmente gostar muito dela. Tem um momento muito especial que ele vê que ela realmente foi sequestrada, se machucou e ele fica preocupado com ela. Demonstra pelo menos uma preocupação que, ao meu ver, pareceu ser genuína. E também ele prepara um café da manhã para sua esposa. Ele acorda mais cedo, ele não vai para o trabalho, ele faz um café da manhã para ela e depois já sai e vai trabalhar. E eu vejo que pode ter sido, sim, atitudes assim genuínas de sentimentos de amor por ela. E claro, quando ela vê, ela fica chocada, né? Ela fica assim, como assim? Nunca vê nada. E agora tá sendo aí todo cuidadoso fazendo um café da manhã para mim. Porém, ainda tem muita água para rolar, né? Só foram 2 episódios e a gente sabe que tem muito plot twist. Eu espero, de verdade, que ela não fique nessa, sendo a sequestradora. Por quê? Se algo realmente acontecer, a gente sabe que é ficção, né, gente? Então, eu tô querendo mal pra ninguém. É ficção, é uma história. Se algo realmente acontecer com ela, de ela se sequestrar de verdade, ele vai ter ali a possibilidade de demonstrar que realmente gosta dela, sabe? Que ele agiu assim por alguma razão que a gente não sabe, mas que realmente ele gosta dela. E aí ele vai ter que demonstrar os sentimentos reais por ela e não ficar fingindo que não gosta realmente dela. Esse é o meu pensamento. Para mim, essa é a história real, que eu tô sustentando a minha fic já desde o início. Nisso, claro, a gente vê um problema, né? Porque casamento nenhum é sustentado com apenas um café da manhã, né, meu filho? Você tem que cultivar aquele relacionamento todos os dias, com boas atitudes, com amor, com carinho, com respeito. Então, ele precisa demonstrar de verdade os sentimentos dele por ela, dentro dessa minha fic, deu pra entender, né? Do que adianta você gostar de uma pessoa, só que você não trata ela bem, vocês não estão vivendo bem, felizes, mas lá no seu coração você diz que gosta. Não é bem assim. Tem uma espécie de amor aí que o pessoal fala que é amor e tá traindo e tá tratando mal,
que na verdade é um relacionamento muito tóxico, né? O amor de verdade é mais do que só um sentimento, são atitudes. Então é uma coisa legal pra gente analisar. Se por acaso ela realmente for sequestrada novamente, entrar em perigo, ele pode perceber, poxa, ela sempre esteve aqui e eu nunca demonstrei esse amor que eu sinto por ela. Agora que ela está em perigo, eu vejo o quanto que a minha esposa é maior e mais importante do que qualquer campanha eleitoral, do que qualquer legado de família que eu preciso carregar. Eu espero que esse seja o caminho, tá? Eu tô fazendo aqui a minha fic, mas na verdade, eu quero saber o que você acha. Qual é a sua fic? O que você acha que vai ser? Realmente, será que ele é um cara legal e que ele vai errar e ele precisa aprender a fazer isso? E tem sim uma história por trás. Por que ele trata ela assim? Mas na verdade ele gosta dela. Ou será que na verdade ele realmente tem errado? Não sabe o que é um amor real e vai precisar aprender que esse amor que ele tá vivendo não é maneiro. Pra onde será que vai? Qual é a sua fic? Me conta aqui nos comentários. Já deixa o like, já se inscreve no nosso canal, que sempre eu vou estar aqui conversando com você sobre quando o telefone toca. E também vai sair vídeo no nosso canal sobre The Trunk. Então fica ligado, já aciona o sininho para você não perder nenhum vídeo nosso. Beleza? Tchau, tchau!